Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Amém. Você pode sentar aí, querido. Em nome de Jesus, pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Coloca a Bíblia na altura do seu coração. Abraça a sua Bíblia. Abraça a Bíblia. E diga: eu amo a minha Bíblia. Diga: a minha Bíblia é Deus falando comigo. Diga: quando eu abro a minha Bíblia, eu ouço a voz de Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de 1 Samuel. Quero entregar um recado de Deus para a sua vida no nome de Jesus. Eu quero que o pessoal do Reviver me ajude a pregar no nome de Jesus. Nós vamos ler 1 Samuel no nome de Jesus. Você vai procurar o capítulo 4. Oh, meu Deus. Capítulo 4. Antes de ler, eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as 5 coisas mais importantes da sua vida? Preste atenção no que eu estou perguntando a você. Sem você falar, aí em espírito, diga para mim. Diga para você, responda para você. Quais são as 5 coisas mais importantes para você? Pensou? Quais são as 5 coisas mais importantes para você? Vou te dar 10 segundos para pensar. As 5 coisas mais importantes na sua vida. Conseguiu nomear as 5 aí? Conseguiram? Nomearam as 5? Das 5, você tem que fazer uma escolha. Você vai perder uma. Entendeu? Das 5 coisas, você tem que fazer uma escolha. Você só poderá ficar com 4. Dessas 5 coisas ou pessoas, né? Quem você tiraria da lista? Difícil isso, hein? Muito difícil. Sim ou não? Mas você tem que tirar uma. Você só pode ficar com 4. Na lista dos mais importantes. Tiraram? Você tirou, Bruno? Agora você tem 4 pessoas ou coisas mais importantes na vida. Coisas não, pastor. Sim, tem pessoas que eles amam mais as coisas do que as pessoas. Ficou com 4. Das 4, agora você tem que tirar uma. Você só poderá ficar com 3 coisas ou pessoas importantes. Fique só com 3. Nomearam as 3? Quem são as 2 pessoas que você tirou da lista? Tiraram? Agora você tem 3 pessoas ou coisas mais importantes. Das 3 você vai tirar uma e você vai ficar só com 2 pessoas na lista. As 2 pessoas mais importantes da sua vida. Vamos lá? Tiraram? Meu Deus. Agora você tem 2. Mas você precisa tirar uma. E você só pode ficar com uma pessoa ou coisa importante. Pesado, né? Eu não sou bruxa, não, eu sou pastora. Eu não adivinho, não. Mas as 2 devem ter ficado assim, Grazi e Bernardo. Mai e a Sarinha. E agora? E agora? E agora? Deve ter ficado papai e mamãe. Quem ficou? Vou querer saber quem ficou. Queridos, preste atenção no que eu quero dizer. Levei vocês para esta reflexão. Certa vez eu fiz isso com uma turma que eu estava treinando. E quando nós terminamos, eu não fiz assim tão depressa, né? Eu fiz esquematizado, estrategicamente. Quando eu terminei, tinha gente chorando. Ai, pastor,
Olha aqui, o que eu quero dizer para você, no texto que nós vamos ler, que você pode perder qualquer coisa e qualquer pessoa na sua vida, mas existe uma pessoa que não dá para viver sem ela. Sabe? Existe uma pessoa que você não pode viver sem ela. E eu quero ler esse texto. 1 Samuel no capítulo 4. O versículo 10 diz assim: Então pelejaram os filisteus. Os filisteus eram os piores inimigos de Israel. Os que tinham mais ódio de Israel. Os mais cruéis. Os mais carnívoros. Os mais execráveis. Eram os filisteus. E esses filisteus, o pior inimigo de Israel, pelejou contra a nação. E a Bíblia diz assim: e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens. Antes do versículo 10, quando você começa o capítulo 4, você vai ver que essa aqui não tinha sido a primeira peleja dos filisteus contra Israel. No próprio capítulo você vai ver que essa queda de 30.000 homens não foi a primeira. Eles tiveram uma guerra que eles derrotaram 4.000 soldados valentes de Israel. Quando eles derrotaram 4.000 soldados, Israel disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos trazer de Siló, escuta o que eu quero dizer para você, vamos trazer de Siló a arca de Deus, que está no porão da casa de Abinadab. Tem 20 anos que ela está lá. Tem 20 anos que ela está lá. Vamos lá tirar a arca da casa de Abinadab. Ela está no porão juntando teia de aranha e poeira. Vamos trazê-la, porque se ela estiver entre nós, nós venceremos. Eles foram lá e trouxeram. Tiraram as teias de aranha e tiraram a poeira. Sabe, meus irmãos, quantos de nós estamos há 45 dias com a arca de Deus no porão, juntando teia de aranha? Você entendeu? Quantos de nós estamos esse tempo todo de quarentena, de pandemia, de pânico, de medo, com a arca de Deus no porão da nossa vida espiritual? E lá está juntando teia de aranha, lá está juntando poeira, porque nós não estamos tendo zelo pela presença de Deus nesse tempo. E Deus está nos chamando a atenção para isso. Estamos começando um mês. Então, irmão, eu como sua pastora, eu vim aqui para dizer para você o seguinte: já deu, viu, querido? Olha para mim, querido, eu vim dizer para você isto. A palavra é essa: já deu. Tire a arca do Senhor, a presença de Deus, a glória de Deus, a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus do porão. Coloque a sua vida em ordem com o Senhor. Traga a presença de Deus para a tua vida. Você está entendendo, querido? O texto continua dizendo assim: e foi tomada a arca de Deus. Sabe por quê? Eles trouxeram a arca, eles tiraram ela de Siló, e quando eles trouxeram, eles acharam que a arca era um amuleto, era um pé de coelho no chaveiro, era uma ferradura na porta da casa, ou era uma imagem de idolatria, era uma caixa de ouro que tinha poder. Eles acharam que era só trazer a caixa.
Eles trouxeram a arca, mas eles não mudaram de vida. Sabe, querido? Porque carregaram uma Bíblia. Bíblia não é amuleto, filho. Vou repetir. Bíblia não é amuleto que traz boa sorte. A arca, ela representava a presença de Deus, desde que eles considerassem que Deus estava ali e eles temessem a Deus. Mas a arca não significou nada para eles, porque a arca chegou, mas eles não respeitaram a presença de Deus, eles não mudaram de vida, eles não consertaram a vida com Deus. Então os filisteus tomaram a arca, e os 2 filhos de Eli, que eram sacerdotes naqueles dias, Israel tinha como sacerdote Eli, que toda a igreja já conhece a história, que ele foi negligente. Ele foi negligente com os filhos dele, deixou os filhos dele profanarem o templo, roubarem as ofertas do templo. Ele permitiu que os filhos dele usassem as mulheres que serviam no templo. Por esse pecado, trazer a arca não adiantou nada. Eu quero dizer para você uma coisa, queridão: andar com a Bíblia debaixo do braço e sendo difamador da presença de Deus não vai adiantar nada para a tua vida. Bíblia não salva ninguém. O que salva é praticar as palavras que estão na Bíblia. Ok? Vamos lá. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram nessa batalha. Entre os 30.000 homens que foram assassinados naquela batalha, que morreram, estavam os 2 filhos de Eli. Então correu da batalha um homem da tribo de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rasgadas, e ele trazia sobre a cabeça terra, que simbolizava o quê? Desespero. Simbolizava o quê? Temor, angústia profunda. E chegando esse rapaz, eis que Eli, a Bíblia diz que Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, esperando a resposta, esperando notícias daquela batalha. Porque o coração, agora eu quero que você preste atenção nisso aqui. Olha que coisa grave. O texto diz assim: porque o coração de Eli estava tremendo. Preste atenção, lê o texto. Porque o coração de Eli estava tremendo, disparado, estava com taquicardia. Não era por causa de Ofni e nem de Finéias. A Bíblia não diz que ele estava temendo a morte de Ofni e Finéias. A Bíblia diz que ele estava tremendo, o coração dele estava saindo pela boca por causa da arca de Deus. Porque Israel, inclusive Ofni e Finéias, saíram levando a arca para a batalha, achando que eles trariam a vitória através da arca, como eles levaram de amuleto. Aí a Bíblia diz assim: entrando pois aquele menino, aquele homem, aquele rapaz, a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. O moço entrou desesperado e começou a gritar: mataram Ofni e Finéias, e a arca do Senhor foi levada. A arca do Senhor foi levada. A arca do Senhor foi levada. As pessoas entraram num profundo desespero, porque eles sabiam que Ofni e Finéias podia ter morrido, mas a arca não podia ter sido levada. Eles podiam ter perdido Ofni e Finéias. Muitas mulheres perderam os maridos, muitas mães perderam os filhos, mas o desespero era pela arca que havia sido levada. Sabe por quê, meu irmão? Porque você pode perder tudo, mas você não pode perder a presença de Deus. Você pode perder qualquer pessoa na sua vida, mas você não pode perder a presença de Deus. A presença de Deus, ela tem que ser
prioridade na sua vida. Olha, continua o texto. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Que barulho é esse? O que é que está acontecendo? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli. Eli era da idade de 98 anos. Os olhos estavam cegos. Ele já estava cego por causa da idade, que já não podia ver mais. E disse aquele homem Eli: eu sou um rapaz, um homem que venho da batalha, porque eu fugi hoje. E disse ele: o que aconteceu, meu filho? Me conta, por que tantos gritos? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus filhos Ofni e Finéias foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Preste atenção. Olha o que diz o 18. Olha o que diz, lê comigo. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, porque ele era velho e pesado. Olha para mim, igreja, preste atenção. Quando ele falou, morreu Ofni e Finéias, ok, deve ter doído o coração dele. Mas a Bíblia diz que quando o rapaz falou assim, porque a arca foi tomada, a Bíblia diz, preste atenção, que ele perdeu as forças. Historiadores dizem que ele infartou na hora. Alguns historiadores dizem que aquele rapaz, que ele infartou. A Bíblia diz que ele caiu do lado e quebrou o pescoço e morreu, quando ele ficou sabendo que a arca foi tomada. Sabe por quê, meu irmão? Porque é melhor morrer do que perder a glória de Deus. Eu, irmãos, eu prefiro morrer. Aliás, eu já fiz esta oração. Meu Deus, o Senhor que vê a minha vida e sabe do meu futuro, se eu tiver alguma propensão em sair da tua presença, em abandonar a tua arca, a tua presença, por favor, leva-me enquanto eu a tenho, porque eu prefiro morrer do que perder a glória de Deus. Olha, meus irmãos, o que o texto diz: e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porque ela começou a sentir dores de parto. A notícia foi tão pesada, a notícia foi tão grave, que ela sentiu dores de parto e entrou ali em trabalho de parto. E ela teve o filho. Quando o menino nasceu, ela desfalecendo para morrer, as parteiras colocaram o menino no colo dela, sobre ela, e disse assim: não morra, não morra, viva, porque você deu à luz a um menino. Irmãs, meus irmãos, quando você vai para a sala de parto, a única coisa que você quer é o quê? Ver o neném, abraçar, beijar, ter saúde para amamentar, para colocar ele no seu peito, ter saúde para dar o primeiro banho. Não há alegria maior do que essa, a saber que você teve um filho, te entregar o filho. Mas as parteiras entregaram o filho para ela, irmãos, e a Bíblia diz que ela não fez caso do menino, não fez caso, não foi importante o nascimento do menino, porque a notícia era tão ruim que nada ia melhorar a vida dela. E ela não olhou o menino e disse: coloque nele o nome de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória
de Deus. E a Bíblia diz que ela põe o nome no menino e ela morre. Ela desistiu de viver. Ela desistiu de lutar para ver o filho dela crescer, porque ela sabia que viver sem a glória de Deus não valia a pena. Meu irmão, olhe para mim. Eu quero encerrar a minha palavra aqui, porque eu não tenho mais tempo. Mas olhe para mim. Quem está no Instagram, se a live terminar, você volta aí para a live que nós vamos continuar, por favor. Queridos, olhe para mim. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para você. Quem sabe você está tão preocupado com a situação do país e do mundo. Quem sabe você está tão preocupado com o emprego que você perdeu, com o namorado que você perdeu. Lembrando que tem coisas que a gente não perde, a gente se livra dela. Quem sabe você está tão preocupado com o parente que você perdeu. Você está triste porque você não está trabalhando, não está produzindo, porque você está achando que a pandemia está demorando a passar. Meu irmão, olha para mim e eu quero dizer uma coisa para você. O que é mais precioso na vida você tem. O que é mais precioso que emprego, mais precioso que um parente que a gente ama, mais precioso que amigos, que bens, mais precioso que dinheiro, muito mais precioso, irmãos, do que amigos, você tem, que é a glória de Deus, Shekinah de Deus, a presença dEle na sua vida. Querida, em nome de Jesus, vigia, para que nesse tempo, que você não está aqui comigo, conosco, nos cultos presenciais, para que nesse tempo você não deixe a arca do Senhor, a presença do Senhor no porão da sua vida espiritual. Eu quero que você guarde isso. Você pode perder tudo, menos a presença de Deus. Vamos orar? Quero orar com você no nome de Jesus. Você pode curvar a sua cabeça, você pode fechar os teus olhos. Em nome de Jesus, eu quero orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, meu Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e que tire as escamas dos nossos olhos, e que em nome de Jesus, meu Deus, que em nome de Jesus, meu Deus, cada pessoa que ouviu esta palavra, sendo membro aqui ou não, que cada pessoa que recebeu esta palavra, em nome de Jesus, zele com temor e tremor diante do Senhor, pela tua presença na vida deles. Pai amado, em nome de Jesus, que a glória do Senhor venha sobre nós. Nós repreendemos e acabou. Nós repreendemos e acabou. Nós repreendemos a glória do Senhor ir embora. Nós chamamos a glória do Senhor para a nossa vida. Nós trazemos a arca do Senhor para a nossa vida novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Levante as duas mãos para o Pai e diga: